Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mindcraft. Estamos aqui diretamente da Febrabantec, maior feira de tecnologia do mercado financeiro. Vamos falar hoje aqui sobre Open Insurance, né? Temos aqui convidados especiais. Para me ajudar nessa missão, primeiramente, eu estou aqui com o Head de Arquitetura da MJV, Marialvo, bem-vindo. Obrigado, Kleber. Nosso diretor executivo de TI da MJV, Paulo Sampaio, obrigado por ter vindo, Paulo. Obrigado, Kleber. Bom dia. E nosso convidado, ilustre, por último, mas não menos importante, na verdade é a estrela central aqui do nosso episódio, Francisco Leme, CTO da Open Brasil, da Open Insurance Brasil. Obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kleber, obrigado. Queria agradecer muito a MJV, um parceiro de muito tempo, parceiro do Open Insurance, por esse convite, e é muito legal poder falar sobre o Open para a Febraban. Legal, bom, prazer é nosso, muito feliz de ter você aqui com a gente. E vamos começar, né? Acho que para começar, para dar uma visão geral, né, a gente poderia começar falando um pouquinho do que é o programa Open Insurance Brasil, né, qual é o papel, né, do Open Insurance Brasil de todo esse movimento de abertura do mercado. Maravilha. Bom, o Open Insurance ele é um sistema, primeiro um ecossistema aberto de dados abertos, né? Então, como todo sistema de dados abertos, ele tem 3 características principais. Primeiro, disponibilidade de dados, né? Então, é um ecossistema em que você garante que os dados íntegros, de forma completa, fácil e de forma econômica, né, de preferência, sejam disponibilizados para o ecossistema e possam ser utilizados. Segundo, garantir reutilização, né? Os sistemas abertos eles precisam ter essa visão de reutilização, e o o Open Insurance ele trabalha com uma série de arquiteturas que garantem isso, garantem que o que foi consentido por um cliente, né, em ceder seus dados e trabalhar seus dados, ele esteja sempre disponível dentro do que o cliente define, e as empresas do ecossistema que tiveram esse acesso cedido possam utilizar, né? E o terceiro ponto é a interoperabilidade, é garantir que não só dentro do Open Insurance, mas outros sistemas abertos também tenham condições de incorporar esses dados, de trabalhar esses dados, para que a gente consiga fazer análise de dados, enfim, aplicar IA, aplicar outras plataformas, outras ferramentas em cima do conjunto desses dados. Então, esse é o primeiro ponto, né, é um sistema aberto de dados. Bom, ele é mais do que seguros, eu acho que é um ponto importante. O Open Insurance ele é a implementação desse sistema aberto de seguros, capitalização e previdência, né? Então, são 3 grandes blocos que se unem, né? E ele é idealizado basicamente pela SUSEP, né, o nosso regulador, eles que trouxeram essa iniciativa inovadora aqui para o setor, muito baseado no Open Finance, né, que o Open Banking na época e depois o Open Finance. Inclusive a gente tem normativas em conjunto com o Banco Central, né, a SUSEP com o Banco Central para regular isso. E então a SUSEP olha esse ecossistema do Open Banking nascendo, e, em paralelo, entende que, como são ecossistemas complementares, irmãos, não gêmeos, mas são irmãos muito próximos, né, no mercado financeiro, então isso se deu, né, essa elaboração dentro do mercado desse ecossistema. E aí, aproveitando, acho que vale a gente destacar uma diferença bem interessante entre os 2 ecossistemas, que qual é a diferença do Finance, por que tem o Finance e tem o Insurance, né? Primeiro, são mercados diferentes, são produtos diferentes, são formatos, reguladores, regulações diferentes. Mas mais que isso, o Finance ele tem uma característica muito transacional. A gente está vendo, o Finance decolou, está andando muito bem, volumetria excelente, mas é uma visão muito transacional. Uma transferência, são ações bancárias que a gente está acostumado no dia a dia, né? E o Insurance ele vem mais numa visão processual, né? Então, são alguns momentos, ou quando eu tenho que trocar meu seguro, ou cotar novamente ele, renovar o seguro, ou na hora de um sinistro, são momentos de verdade diferentes. E ele é processual, ele é uma quantidade de dados muito maior do que o Open Finance.
Open Finance são pequenas transações, já no Insurance a gente tem um volume de dados a ser trabalhado maior, para especificar o que é uma pólice, o que é uma cobertura, são itens muito específicos. Então, no geral, eu diria que é isso, é um sistema aberto de dados e que implementam toda essa complexidade aqui de seguros para um ecossistema aberto. E, Chico, eu lembro que no início do Open Banking e na sequência Open Finance, a gente teve uma evolução de visão, né? Então, em um determinado momento a gente olhava isso, putz, isso aqui é um sistema só para banco. E aí depois isso foi abrindo, tanto que mudou o nome e tudo mais, e a gente viu que esse sistema poderia abranger muito mais áreas, muito mais empresas e realmente integrar coisas. Você vê esse mesmo movimento e essa mudança de percepção em relação ao Open Insurance? Eu entendo que ele já nasceu muito mais maduro em relação a isso, pelo aprendizado que ele já trouxe, mas você vê essa curva evolutiva também em relação à abrangência do Open Insurance? Eu vejo, a gente está muito no início, né? A gente está andando aí há 2 anos, desde final de 21, né? O Open Insurance ele inicia ali a implementação no final de 21, metade de 2021, mas mais forte ali no finalzinho, depois implementando ali a fase 1, que são dados abertos, fase 2, que é o compartilhamento de dados pessoais, e a fase 3 de serviços. Hoje a gente está implementando, está entrando no bloco 3 de iniciação de serviços. Né? E como é que a gente enxerga isso? Né? Como faltava um item muito importante dentro do Open Insurance, que é a SPOC, né? A sociedade processadora da ordem do cliente, ela que transaciona, ela que recebe o pedido do cliente para poder exercer ali o seu direito. A gente não tinha ainda uma SPOC cadastrada. A gente tem uma SPOC agora cadastrada, tem outras que parece que estão em processo, estão chegando próxima ali da SUSEP para poder fazer um cadastramento. Né? Claro que tem muito boato, a gente não tem como ter certeza de como está realmente ali na visão oficial, mas com essa entidade a gente começa a ter um movimento maior. Olhando a visão de interoperabilidade, né? O Open Finance, o Open Banking, depois Open Finance, ele já tinha dentro da fase 4 do Finance os dados abertos de seguros, para os produtos básicos, né? Os top 5 produtos ali de seguros. E isso já abre um espaço para ter essa tratativa em conjunto. Então, característica de sistemas abertos, interoperabilidade, eles têm que conversar. Né? Então, eu penso muito aqui numa visão do Ministério da Economia, ou da economia geral do país. Você tem um Open Finance, que está tratando produtos financeiros core, né? Conta bancária, enfim, crédito, investimentos, Open Investment. Aí você vai ter o Open Insurance, que traz toda essa bagagem de seguros, mas também você tem que pensar que vem logo, a gente vai ter um Open Health, vai ter provavelmente um Open Industry, outros Opens. E o mais importante, eles têm que ser interoperáveis. Então, a partir da hora que entra o primeiro sistema, entra o segundo, naturalmente, o fluxo de transações, a necessidade do mercado é crescer. E é o pipeline, o caminho padrão utilizar hoje o Open, né? Você já fala sempre, você não pensa mais em DocTed, você não pensa mais em algumas transações, alguns modelos antigos. O Finance trouxe muito disso. O Open ele tende a trazer isso também, e principalmente qual é o ator grande aqui dos dois ecossistemas? As bancassuras, né? As empresas que são bancos e seguradoras num grupo, dentro do mesmo grupo. Então é interesse dessa empresa trabalhar nos dois mercados e cruzar. Eu gosto muito de discutir e pensar nessa visão na jornada de crédito imobiliário. Estou comprando uma casa. Primeiro você pode pensar que daqui a pouco a gente vai ter um Open, alguma coisa ligado à imobiliária. Né? Mas a partir da hora que você tem definido o objeto, né, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma aquisição de um crédito com um seguro prestamista. Já começou por aí. Depois você tem que ter o seguro da residência que você está adquirindo, está dentro do contrato. Já é segundo produto de seguros que está dentro dessa jornada que inicia
nessa visão de imobiliária, mas através do banco no crédito, né? E termina no pagamento. Eu volto para uma instituição ITP, né, de processamento de pagamento, para executar o pagamento de ambos os itens envolvidos nessa jornada. Então ela é uma jornada cruzada. E a tendência, pelo padrão de sistemas abertos, e cada ecossistema desse seja interligado e interoperável para que a gente tenha uma economia cada vez mais fluida. Chico, e aproveitando que você comentou sobre as SPOCs, né? Qual que é a tua visão sobre elas, né? Você acha que eles entram como concorrentes digitais dos corretores ou eles têm a capacidade de acelerar esses negócios? Excelente pergunta. A gente tinha dentro da regulação uma visão no começo do Open Insurance que trazia alguma dor ali nessa visão de corretor versus a SPOC, né? Que é em início uma insurtech, né? Mas com a regulação, né, as normas, a gente tinha 415, se não me engano, depois 429, 450, agora é a última, ela revisou esse modelo e a SPOC ela é basicamente o corretor digital, é o canal digital do corretor, né? Então, ouvindo o Cássio Amaral, que é um dos sócios da Guru SPOC, ele deu uma entrevista num podcast um tempo atrás, e mesmo em alguns debates até junto ao Conselho Deliberativo, ele é um dos conselheiros, ele coloca de uma forma muito interessante, né? O modelo da SPOC dele é B2B2C, ou seja, ele está habilitando um negócio, que é o negócio das corretoras, dos corretores, a entrar dentro do Open Insurance e dar esse serviço digital para o corretor. A SPOC, necessariamente, ela precisa atender o cliente. Mas, antes disso, a voz do cliente no mercado de seguros é o corretor. E isso a gente sempre tem que manter, porque é o corretor que conhece o ecossistema, entende a demanda desse cliente, consegue dar esse toque humanizado do que precisa, da demanda real do cliente. A personalização. E mais, então, a SPOC, ela habilita o corretor dentro do ecossistema. Ela pode também tratar digitalmente, né? Tem essa visão de que a SPOC pode ter vários tipos de SPOC, ela pode prestar vários serviços além do regulatório básico, mas já a primeira SPOC já veio nesse espaço e o mercado tende, através das conversas que a gente tem, de volta nada oficial, mas existem iniciativas para habilitar mais SPOCs orientadas ao corretor. Eu acho que isso é importantíssimo, a gente não esquecer do corretor. O corretor não está fora do Open, o corretor está diretamente ligado ao Open e facilita a vida dele e do cliente utilizar um ecossistema digital. Então as SPOCs elas podem ser uma espécie de ferramenta da mão do corretor. Eu diria que ela implementa exatamente, é o canal, é um futuro canal digital do corretor. De volta, a gente está no início, né? A gente está implementando agora o início dos serviços e o início das operações. Mas basicamente a gente tem que seguir com isso, porque é o papel mais correto ali do corretor estar conosco, ele sempre está habilitado dentro do ecossistema. E você falou que ainda estamos no início, né, dessas implementações, e quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado? A gente tem vários desafios. Até falando do início, é tão início que a gente, o Open Insurance Brasil é o primeiro do mundo, né? A gente é o primeiro Open Insurance do mundo, então a gente está desbravando muita coisa. Mas ele está então numa fase inicial. Eu acho que o primeiro problema, o primeiro desafio, né, que a gente tem enfrentado nesses 2-3 anos é a visão do cronograma regulatório e os custos envolvidos, porque desbravar um mercado que tinha uma visão muito orientada a integrações diretas, né, entre as corretoras e as seguradoras e alguns mecanismos de mercado. Então, é extremamente inovador, são itens novos que entram no mercado que não existiam. A SUSEP ela puxa, né, para o Open
essa visão, como é que estava o Open Finance, né, o Open Banking Finance, e tenta trazer aqui dentro de um cronograma regulatório que buscou implementar basicamente o mercado todo nesse cronograma. Então, com isso, o esforço para conseguir implementar foi grande, né? Tem sido grande, porque imagina, a arquitetura, a gente está, né, numa prestadora aqui de serviço de tecnologia, estou com o head de arquitetura aqui na frente, imagina você padronizar todas as mensagens, todos os dados de uma forma garantida, em que você sai da seguradora A e vai para B, o cliente vê, o corretor vê o mesmo dado na mesma estrutura, numa mesma jornada. É extremamente complexo. Esse é um item bem complexo. Acho que a simplificação é importante. A gente tem trabalhado e entregue 100% desse cronograma regulatório, né, em dia, trabalhando muito próximo do regulador, né, mas é um desafio. E é um desafio absorver isso dentro das casas. O segundo ponto é conectividade, né, porque você tem que ter a conexão entre os membros desse ecossistema, tem que ser extremamente seguro. Né? Você não pode perder dados. Os dados, eles não são centralizados, eles ficam nas pontas. Então, ele sai de uma seguradora e vai para uma SPOC, os dois têm o dado. O cliente que permitiu isso, né? Garantiu isso, mas a segurança da passagem desse dado, e que esse dado ele é criptografado, só pode ser aberto por aquele motivo que o cliente deu, é extremamente importante. E hoje são 42 seguradoras inscritas no programa, né? A gente está com 46 participantes. 46. Já essa semana entrou mais uma seguradora, semana retrasada outra, né? A gente está evoluindo. A tendência é aumentar mesmo. Aumentar. Só aumentar. Só aumentar. A ideia é que cada vez mais a gente tenha mais participantes. Esse ponto que você comentou sobre a conectividade e padronização, né, fica muito nítido quanto o mercado está ganhando com isso. Então a gente vê, por exemplo, o OpenID Foundation, né, os padrões globais estão evoluindo, puxados por esses desafios que estão sendo encontrados, né? Do clássico da criptografia entre as pontas, até, por exemplo, uma gestão e o devido tratamento de credenciais digitais, né, de identidade. Imagino que esse seja um ponto que está sempre na mesa com vocês também, né? Esse é um ponto crítico, né, que ele entra num segundo nível, que é o primeiro dado, no segundo jornada. Então, a partir da hora que você tem uma jornada única, a gente começa a facilitar, mas até todos os participantes conseguirem estabelecer essa jornada, tem uma dor. E em todo esse ecossistema, como você comentou do IDC, né, da OIDF, e você tem passagem de credenciais ou pedidos de credenciais cruzados entre as seguradoras, esse é o ponto nevrálgico da jornada. É sair de uma seguradora ou de uma SPOC e ir para outra, né? O que acontece numa seguradora ou num participante, enfim, acho que eu vou seguir aqui falando participante, o que acontece? Ele tem um conjunto de credenciais digitais, seu usuário, sua senha, seu token, enfim, vários tipos de credencial, que são totalmente diferentes da outra, né? Não tem uma padronização. Então é um item que acho que em algum momento aqui na evolução do ecossistema a gente deve entrar numa discussão de uma racionalização ou padronização da identidade digital. Isso não é um assunto regulado pelo Open Insurance, mas o interessante é que a SUSEP acabou há um mês e meio atrás de fazer uma modificação na área que cuidava do Open Insurance e do SRO, Sistema de Registro de Ocorrências de Seguros. E essa diretoria ela se transformou numa diretoria de infraestrutura de seguros digitais. Então, o que acontece? A gente tem esses assuntos, e agora credencial digital e qualquer outro assunto que seja uma infraestrutura para o mercado sendo debatido. Começa a ter uma estrutura para tratar isso. E o mais importante a gente tem mecanismos no Brasil que ajudam nessa padronização. Tem o GovBR, né, o Acessa
quanto o GovBR. A gente tem o ICP Brasil, que é a raiz do GovBR, mas o GovBR ele é para serviços governamentais. Ele não implementa ainda a visão de mercado. E eu acho importante essa discussão, um ótimo teu ponto, porque a ICP Brasil, que é o órgão que vem antes, ali o mercado de seguros já trabalhou. Hoje a gente tem ACs que geram certificados digitais do mercado segurador. Os corretores hoje são registrados numa AC específica da Federação Nacional de Corretores. E ali a SUSEP consegue fazer uma regulação na credencial desse corretor. A mesma coisa, entendo que em algum tempo, numa discussão aberta no mercado, com a discussão com o regulador, a gente deve chegar num ponto de sincronizar essas credenciais do ponto de vista de cliente de seguros, do mercado de seguros. Acho que essa é a grande tendência. Tomar um pouquinho cuidado ali no GovBR, até onde dá para absorver ele como core, mas a raiz dele, que é o ICP Brasil, eu acho que é um caminho muito bom e está totalmente ligado a IDC, SSO, a raiz, né, de segurança que a gente precisa para ter uma identidade digital única. Ou seja, a gente começa a olhar agora para a usabilidade, enfim, para tudo isso, de uma visão de que não é mais o meu usuário para entrar dentro de um aplicativo. Eu começo a pensar em quem eu sou digitalmente, né? Exato. E aí eu passo a ter uma representação digital que tende a ser reutilizável e que tende a me representar em qualquer sistema que eu vá acessar ou em qualquer lugar que eu esteja digitalmente, né? Perfeito. E habilitando, dentro da interoperabilidade, dessa visão de compartilhamento de dados, a agregação dessas informações. Sempre o cliente no centro. Esse é o mais importante, né? Então, a LGPD é a base do Open Insurance. É a garantia de que o dado que eu quero que passe de um lado para o outro, o consentimento é dado pelo cliente. Então, se o cliente consente, ele permite essa visualização, esse tratamento desse dado, mas sempre vai estar vinculado a ele. Então, trabalhar essa massa de dados, essa inteligência de dados, vai ser algo mais fácil no futuro, sempre com esse consentimento. Então, a gente tem que pensar nessa jornada de cliente, você deixa, você quer. Eu antigamente pensava, não quero que meus dados estejam por aí. Hoje em dia eu já penso um pouco diferente. Eu acho que a comodidade de uma informação, né, uma oferta direcionada é muito melhor do que uma metralhadora de ofertas que eu fique perdido aqui numa escolha. Então eu prefiro que saibam mais sobre o que eu quero que saibam para que eu tenha as minhas ofertas mais personalizadas, que é o core do Open, né? Personalização, melhoria de oferta, garantia de competitividade, transparência. Isso volta para você, né, de certa forma. Então, perfeito. Assim como foi no Finance, né, isso volta para você. E é um pouquinho do próximo tema, né, que eu queria trazer, que é sobre os benefícios do Open Insurance, né? Esse, sem dúvidas, é um desses, né? A gente pode até falar de hiperpersonalização, né, quando a gente fala de Open no modo geral. E eu fico pensando, por exemplo, e aí o meu ponto de vista é toda abertura de mercado, quando você abre espaço para novas empresas entrarem, abre espaço para concorrência, quem ganha é o usuário final. A gente foi lá atrás, no movimento que aconteceu com as empresas de telefonia, pelo menos lá no Rio de Janeiro, por exemplo, antigamente era Telerge, né? E, cara, para ter um telefone no Rio de Janeiro, só quem era muito rico, quem tinha muito dinheiro. Aí quando a Telerge foi privatizada, abriu o mercado, veio concorrência, isso passou a ser mais acessível para a população de massa, né? Então eu fico imaginando que esse tipo de movimento, né, que está acontecendo com o Open Insurance, aconteceu com o Finance e o Banking, só tende a devolver em formas de benefícios para o usuário final. Porque seguro é uma coisa que você contrata para não usar, você não quer usar. Você contrata, mas você não contando que você não vai usar, porque você usa quando acontece um sinistro, né? E ninguém quer que aconteça um sinistro. Mas o que você enxerga de maiores benefícios, né? Acho que você começou num caminho muito legal. Eu estava lá numa telecom em 2003 a 2006, na época da portabilidade, né? Já tinham não exatamente, mas num tamanho muito menor, os mesmos desafios. Interoperabilidade, garantir que os padrões são os mesmos. E para quê? Para conseguir uma personalização, um pouquinho, naquela época não era tanto personalização, mas principalmente você ter a comparação
tinham vários sites de comparativos, né? Qual que é a operadora de longa distância que é mais barata para eu fazer a minha ligação? Sim. Olha que loucura, né? Hoje em dia você não se preocupa mais tanto com isso, a Verdade. internet tá lá. Quanto custa o DDD, né? O valor Isso. isso aí. Então, o objetivo lá era muito próximo disso. E até a gente discutiu muito em alguns grupos de trabalho do Open a necessidade de você ter informações mais simples para habilitar isso. Porque você tentando trazer mais dados e mais dados, você complica um nível de comparação, né? Então, começar o mais simples. Mas o principal benefício, eu acho, os principais, é você ter essa visão de comparar planos de preços e coberturas, né? Porque são itens complexos na área de seguros e você habilitando isso já sai na fase 1 do OpenSure, já saiu, então você consegue enxergar as possibilidades, a personalização, principalmente on budget. Então, poxa, personalização, ok, mas se eu tenho interoperabilidade, se eu tenho uma capacidade financeira, isso também entra nesse mecanismo e eu consigo fazer, né, do lado ali da Spock ou de quem estiver operando, olhar o meu cliente e entender até onde faz sentido, quais são as faixas que eu realmente devo, né, oferecer para esse cliente. Você consegue tirar visões ali que te ajudam a tomar essas decisões, esses caminhos. Visão de histórico, né? É difícil você guardar o que aconteceu na tua vida de seguros. Você vai guardar contratos, vai guardar aquilo que está muito ligado ao imposto de renda, mas para seguros não. Lembrar quando que eu tenho que renovar. Não perder. Eu perdi algumas renovações nos últimos 6, 7 anos, porque não me ligaram, não me avisaram de algum lugar que precisava fazer renovação. E eu não estou prestando atenção nisso. Então, o ecossistema, essa visão de dados abertos dá a possibilidade para as SPOCs ou para as seguradoras ter o contato com o cliente e armazenar essa informação, ter isso centralizado, em algum momento carteiras digitais, né? Minha carteira de seguros, eu tenho meu corretor, talvez eu tenha ali uma visão de agrupamento de dados e esse controle melhor desse tipo de informação. E a simplificação de processo, né? A gente conseguir fazer uma contratação do seguro de uma forma mais ágil, mais rápida e com muito mais possibilidade. Um item interessante, por exemplo, a regulação garante, ela coloca que uma SPOC, quando for fazer uma oferta de seguros, ela precisa consultar todas as seguradoras. Hoje em dia, o corretor ele consulta aquilo que ele consegue ali dentro da carteira dele, mas já quando vai para esse mercado aberto, a possibilidade é maior e a comparação já é de início, todas as seguradoras estão no páreo para poder dar essa informação. Algumas com coberturas mais interessantes, outras com preços mais interessantes e o bom com todos esses dados, dá para trabalhar a informação para conseguir fazer a personalização da melhor forma ali com o cliente. Fica mais democrático também, né? Totalmente. Todo mundo está na mesma camada, né? E daí a estratégia vai fazer a diferença para trazer esse cliente, né? Daí nessa linha... Deixa eu só colocar um ponto, Paulo, que faltou como benefício. Inovação para o setor. Inovação para o setor. Eu acho que o setor, a gente ainda não tem a SPOC operando 100%, né? Nem mais SPOCs entrando. A gente está nessa fase de sair da inércia. Já temos muitos consentimentos dados entre seguradoras conversando e trocando dados, o que é permitido, né? Então o ecossistema está operando, mas com o início do trabalho das SPOCs e com o mercado aquecendo, o que a gente vai ter são as empresas que já estão aqui trabalhando no OpenSure, conhecendo mais sobre sistemas abertos, interoperando mais, e as que não entraram ainda, entrando e começando a enxergar isso, trazendo IA, trazendo outras disciplinas de tecnologia que não necessariamente estavam ativas dentro do ecossistema. Legal. Eu acho isso importante. E puxando, né, isso que você falou agora, né, de novas tecnologias, né, como é que você vê a inteligência artificial atuando nesse nicho, né, trabalhando aí com a necessidade, a obrigação de personalizar ofertas
a questão do volume muito grande de dados que precisam ser analisados para que você tenha ali os insights, né, e consiga montar uma estratégia. Como é que você vê a IA acelerando, apoiando não só o programa Open Insurance, mas as seguradoras nesse trabalho? Eu vejo que a IA ela é a ferramenta que habilita essa hiperpersonalização, né? Uma coisa é você ter acesso aos dados, mas ao mesmo tempo que você tem acesso aos dados, antes você tinha acesso a uma pólice, duas, a um conjunto de informações. Agora você tem pode ter acesso a toda a vida digital desse cliente, né? Não só as suas apólices, mas dentro do Finance. O Finance pode prover histórico bancário, histórico de contratos. Daqui a pouco eu posso ter, dependendo da visão do cliente, como for implementado, né? Estou tentando futurologia, tá? Não é uma realidade, mas no Health, quando a gente tiver um Health, será que eu consigo ter acesso a algum detalhe, alguma informação médica que eu queira passar para que fique mais fácil uma personalização? O volume de dados é muito alto. Então, com o volume de dados alto, você precisa trabalhar em ferramentas de BI, você precisa trabalhar com ferramentas que consigam mastigar esses dados, processar esses dados, preparar esses dados para que uma análise mais assertiva venha e que quem estiver operando dentro do ecossistema consiga ter essa visão e retornar para o cliente e dar a melhor recomendação, né? Então, é crucial, acho que IA é uma realidade. A gente só tende a ampliar o uso e as empresas deveriam estar olhando esse conjunto de Open com IA com bons olhos. Eu acho que é um futuro aí bem promissor. Sem dúvida. De certa forma, isso está linkado com o que você comentou anteriormente em relação à jornada, né? Enfim, a como o cliente vai estar se relacionando com os produtos oferecidos e tudo mais. E aí a gente vê nesse momento, talvez essa padronização de abordagem, né? Então você tem o corretor tratando de uma forma, às vezes um mercado B2C abordando de outra forma, e o cliente fica meio confuso, do tipo, putz, será que eu estou comparando corretamente uma apólice com outra, uma cobertura com outra e tudo mais? E quando você tem um compartilhamento de dados, e quando você tem o Open Insurance entrando nisso, você já obriga uma certa padronização de termos, você já traz isso, já equaliza algumas coisas, e aí eu me coloco no papel de cliente, né? Eu como cliente me sinto muito mais à vontade entrando em diferentes seguradoras, em diferentes prestadores desse mesmo serviço e vendo que realmente eu estou comparando coisas certas, ou aqui está uma cobertura diferente. Agora, com mais uma fase do Open Insurance, a gente vai ter o corretor entrando nesse mesmo cenário, e ele vai, com uma plataforma unificada, vai se adequar também a esses termos e vai começar a usar o mesmo idioma, digamos, para abordar o cliente. Mas mesmo assim, ainda tem um gap no sentido de eu, como cliente leigo, não sei necessariamente onde tem oportunidade para eu fazer uma contratação ou para fazer uma mudança de uma pólice específica. Não é o meu... Não tenho conhecimento para isso. E talvez aí a IA seja o balizador para tudo isso. Então eu tenho a comunicação padronizada, eu tenho as oportunidades sendo transmitidas, e talvez eu tenha uma IA para me ajudar a perceber o que realmente tem de oportunidade ali, interpretar isso para mim e entregar na mão do cliente, né? No fundo, a gente está falando de manter o cliente no foco, como você comentou anteriormente, e trazer uma jornada mais fluida para que o cliente observe seguros como mais um produto, mais uma oportunidade que ele consiga consumir sem grandes desafios, né? Eu acho que apoia demais a educação, o tema da educação financeira, né? No Finance, eu acho que foi por aí, e está sendo. Em seguros também, né? A gente abandonar um pouco o segurez, porque são muito... Sinistro é um termo sinistro, né? Ele representa o que mas os termos de seguros, eles são um pouco mais complexos e realmente, eu acho que a IA, ela vai... A IA mas principalmente os componentes do ecossistema, né? As SPOCs, as seguradoras, as confederações, conseguem se apoiar nisso, né? Nesse formato de troca e com tudo isso disponível,
para promover a educação financeira e trazer essa facilidade para o cliente nessas traduções. Eu acredito muito na IA aplicada para análise, mas ainda assim o seguro não é um item tão simples. Decisões que parecem simples podem ser decisões que podem ter algum prejuízo, né? Não é simples você decidir se você quer um VGBL ou um PGBL, se você quer um desconto aqui e lá. Acabou de mudar a regulação também agora há pouquinho. Eu acho que o mais interessante é que a IA empodera esses participantes do ecossistema a fazer as análises e, em cima disso, vendo esse dado já preparado, trabalhar a educação financeira e ser mais assertivo. Aí o cliente, né, o cidadão, consegue absorver e tomar suas decisões da forma mais tranquila. Eu concordo com você, né? O seguro, ele é um negócio complexo, né? E o uso das IAs apoiando toda a tomada de decisão vai reduzir as incertezas no momento de uma contratação, vai reduzir as incertezas no momento de uma análise, né, para ver se faz sentido eu ter aquele seguro ou não, né, dado todo o meu histórico pessoal, meu histórico profissional, etc. Né, então você consegue tomar uma decisão baseada em análise, né, que você necessariamente não precisa ser um especialista ou buscar um especialista para que ele te dê essa assessoria. Né? Você consegue, através aí de ferramentas, tomar a melhor decisão. Eu fico até pensando que, enquanto vocês estavam falando, eu, por exemplo, eu tenho seguro alto, né? Acho que todo mundo tem seguro alto. Todo mundo tem carro, tem seguro alto. E eu fiz a contratação do meu seguro no Rio de Janeiro, né? Só que eu viajo para Curitiba de carro, né? A gente se encontrou no escritório de Curitiba, né? Eu tô lá com o meu carro em Curitiba. E aí, quando eu fui fazer a primeira viagem de carro, eu entrei em contato com a seguradora e perguntei, olha, se eu precisar de um reboque, né, eu consigo ter acesso a esse reboque? Aí ela, num raio de 450 quilômetros da sua residência, sim. Só que Curitiba tem 800 quilômetros do Rio de Janeiro, ou seja, meu seguro não serve para nada em Curitiba, né? Eu teria que transferir o meu seguro para Curitiba, minha apólice para lá. Então eu fico pensando assim, né, até onde a gente consegue chegar com o movimento Open, né? Do tipo, putz, esse cliente aqui é um cara que viaja para Curitiba, tem residência fixa no Rio, então ele precisa estar coberto nesse raio aqui. Então eu preciso ter uma oferta de seguro que atenda ele, porque hoje, né, basicamente não atende. Eu acho perfeito esse ponto, porque você ainda imagina, e da onde você vai tirar essa informação? Você pode tirar do teu movimento financeiro, Sim. Você pode tirar de IoT, você pode tirar do próprio plug ali, dentro do mercado de seguros você consegue plugar ali no carro e ter o localizador, né, da onde está o carro, mas... Telefonia, né? Tem tanta informação que pode ser usada, que não necessariamente está no Open, mas ela pode ser utilizada para preparar a oferta, para preparar essa visão do cliente, que processar não é simples. Então, eu acho que aí entra a IA para conseguir dar essa visão, te auxiliar na hora de conversar com o corretor ali, de trabalhar a tua contratação, já viu com essa informação de, olha, quando você for contratar teu seguro alto, eu já vi aqui que você viaja, tem uma distância X, não adianta essa cobertura simples, vamos ter que estender essa cobertura. Por que você vai fazer 2, 3 ações em cima ou descobrir depois que teu seguro não cobre, né? Então, isso é bem interessante. O Open, ele facilita a aquisição de algumas informações, a execução do serviço, mas ele permite que todo o resto de informação técnica, tecnológica que seja possível adquirir, seja processado junto para poder melhorar a vida do cidadão. É bem interessante, porque a IA ela pode te apoiar tanto no momento da tomada de decisão durante uma contratação e na vigência do seu contrato, alguma mudança de comportamento, a IA pode inclusive te alertar que você precisa trazer um outro olhar ali para aquela apólice, né, dada a mudança de comportamento. Né? Isso tudo cruzando dados de fontes externas ali, consolidando para uma tomada de decisão única. Né? Então isso é importante. E isso reforça o ponto que você trouxe antes, Chico, em relação ao Open Insurance ser um habilitador para a inovação. Por exemplo, até para contextualizar a todos, né? Tudo isso é maravilhoso, você imaginar a integração, como você citou, uma integração com o carro, talvez a coleta de informações, como isso vai acontecer? Isso depende de um padrão estabelecido, de uma base, né? Então, quantos aplicativos, por exemplo, suportam uma autenticação por voz?
sabe? No carro você não vai digitar sua senha enquanto você está dirigindo e tudo mais. E são padrões que... Ou não deve, pelo menos. Não deveria, exatamente. São padrões que, aos poucos, essa base do sistema Open vem habilitando, né? Então, quando você traz os padrões de credenciais, de identificação, você traz um CIBA para fornecer diferentes protocolos de autenticação confiável, você começa a habilitar essas diferentes integrações e a coleta de informações para que você possa tomar a decisão na hora certa, no lugar certo, né? E através do device correto, se assim for, né? Perfeito. Acho que isso é importantíssimo, Daniel. E nisso, só tem um ponto que me preocupa em tudo isso. Como é que a gente vai pensar os sistemas opens juntos mais para frente? Acho que uma grande dificuldade que a gente deve ter em alguns anos é, com mais opens entrando e momentos diferentes do consumidor sendo incluídos dentro das jornadas, sendo cruzadas, né? Várias jornadas cruzadas, como é que fica isso? Pô, uma autenticação por voz é um item que não necessariamente para o Open Insurance vai fazer alguma diferença nesse momento, né? Mas para quando você está pensando dentro de um outro Open ou dentro, né, das jornadas da vida do cidadão que não fazem parte do Open Insurance, talvez nem do Open Finance, algum outro ecossistema, essa autenticação, esse item faz sentido e a gente tem que conversar integrados de como que eu aceito isso, como eu garanto que o meu ecossistema se mantém seguro. Você comentou do CIBA. Se não for através de CIBA dentro do ecossistema financeiro, né, seja seguros ou finance, você não consegue iniciar a transação pelo consumidor dizendo que quer iniciar essa transação. Então, isso precisa ser pensado lá na origem da jornada, e a jornada de outro ecossistema é que vai utilizar esse ponto para que eu possa permitir aqui no seguros ou no bank, ou no finance, que seja que essa jornada seja fluida, continue, né? Então, isso eu acho que é um item que daqui 2, 3 anos a gente deve ter conversas bem interessantes. Nessa visão de futuro, né, o que eu vejo aqui é basicamente ter essas jornadas, elas sendo quebradas em componentes, né, que suportam partes de jornada, e isso sendo avaliado de como isso é comum à minha necessidade. Então, quantas jornadas tem isso em comum e como que eu consigo ter um componente que vai atender as diversas, né, as diversas fontes, né, de início de jornada, né? Então, acaba que essa visão aí de separar em componentes, tentar olhar essa questão da eficiência e como trabalhar tudo isso em conjunto vai fazer uma diferença daqui a uns anos, né? Talvez isso para o futuro aí realmente vai ter que ser bem discutido, né, bem debatido. A visão de arquitetura corporativa vai ser ainda mais necessária, porque você acaba tendo que incorporar ao seu negócio coisas que nesse momento não vão fazer sentido, mas precisa, porque senão você não habilita a inovação num contexto geral, né? E interessante, Manuel, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, ou na verdade itens que as empresas podem começar a pensar. A arquitetura de sistemas, ela não aparece num primeiro momento na discussão, porque ela começa a negociar, né? Faz sentido o Open? Não faz? Como é que vai ser? Tem que definir a API, ok. Até começarem os GTs, os grupos de trabalho, para discussão de cada um desses itens, né? O que é uma pessoa, né? Uma pessoa física, uma pessoa jurídica, o que é uma policy, o que é isso, o que é aquilo, né? Quando você começa a interoperar, então, né, do finance e aqui do insurance, será que os dados de pessoas são os mesmos ou não são? Eu lembro que, acho que em 2007, eu estava no HSBC na época, eu era o head de arquitetura, comecei como arquiteto, enfim, de canais aqui no Brasil, e aí fui absorvendo ali, sendo responsável pela América Latina e depois pela distribuição do HSBC. E lá a gente teve uma iniciativa de um projeto gigante com 92 países, se eu não me engano, no início, depois foram reduzindo com as vendas, mas o principal era como é que eu enxergo através desses países
uma jornada de transferência. É uma transferência. Transferência é tira de uma conta, coloca em outra, certo? Agora, imagina a complexidade de cada país. O que é uma pessoa, qual é a chave natural para uma pessoa num sistema, no país A, B e C, quais são as regulações que cada país permite de saída e entrada de dinheiro, quais são os mecanismos interoperáveis que a gente tem de conexão para ter esse debate. Então a gente está vivendo isso hoje, arquitetura corporativa, todo dia do Open Insurance, que é a mesma coisa, o que é um cliente, como é que eu mantenho uma jornada, quais são as infraestruturas do ecossistema, como é que eu mantenho esse padrão e mais. As empresas, acho que nem todas perceberam, que estão dentro do ecossistema não perceberam ainda a vantagem disso, mas um ponto que eu percebo muito por lidar com todas elas e estar ali vivendo, né, auxiliando todas elas, imagina um protocolo. Eu tenho uma grande corretora, e essa grande corretora tem o seu sistema hoje para vendas. A seguradora, ela está preocupada em fornecer o produto dela para essa corretora para poder vender mais. Então, o que ela acaba fazendo? Em algumas negociações, ela acaba implementando um protocolo e um conjunto de dados conectado a essa corretora. Isso, imagina que o mercado aí tem seguradoras com 30 anos de implementações. E você vai acumulando protocolos, vai acumulando dados, né, formatos, estruturas de dados diferentes para cada uma dessas corretoras. O custo dessa seguradora para fazer uma manutenção de algo, mudou a regulação em uma vírgula, mas essa vírgula está em todas as vendas, por exemplo, ela vai ter que alterar dentro do seu sistema legado e toda a conexão com todas essas corretoras várias e várias vezes. O custo de manutenção do ecossistema é caríssimo hoje. Então você começa a trazer nessa visão de arquitetura empresarial, arquitetura de sistemas, uma economia, uma base pronta, que a gente tinha o IAA em 2007, tinha o IFW, que era o padrão financeiro, entre outros modelos financeiros. Hoje a gente está definindo aqui no Brasil, junto com o mercado, qual é a melhor arquitetura de dados e de jornadas, fluxos que a gente pode ter. E a hora que essas empresas olharem isso, entenderem a riqueza, eu acho que a gente pode ter um boom dentro do mercado de oportunidades para prestação de serviço e para a própria empresa revisitar os seus sistemas e começar a cortar custo. Mas isso depende de uma absorção dos times de arquitetura enxergarem isso e os executivos conseguirem ter essa visão passada por esses times sobre esses pontos. Eu já escuto em algumas reuniões empresas dizendo: e se eu usasse essa transação do Open Insurance no meu canal? Eu tiro a minha transação antiga e coloco essa está padronizada, eu vou ter que fazer de uma forma ou de outra, já tive o custo, e é o padrão do mercado agora. Poxa, interessante, vamos tentar evoluir. Eu acho que isso é relembrar desde 2003 lá do Telecom, e depois sistemas financeiros complexos, integrações. A gente vem sempre na mesma história, e hoje a gente está definindo um padrão brasileiro que todos estão participando. Isso é muito bonito. E talvez mais que isso, a gente que está em contato com várias seguradoras, enfim, com o mercado, a gente vê isso que você comentou agora. Putz, se eu usar esse padrão dentro de casa, né, o quanto eu vou me facilitar para uma evolução futura? O quanto isso já vai me deixar um pouco mais próximo da regulamentação? Porque quando a regulamentação chegar, eu vou ter que fazer dessa forma já. Então a gente vê um impacto em tudo que necessita padrão. Quando você olha para o Finance, você tem os gateways de pagamento, né? Então, há muito tempo atrás, os gateways de pagamento suavam sangue. Eles tinham que fazer uma implementação para cada tipo de pagamento, para cada empresa com quem eles iam se relacionar. E aí você vem trazendo uma padronização para isso. No caso de seguros, é a mesma coisa. As parcerias entre seguradoras eram muito complexas. Você tinha um desenvolvimento específico para cada uma. E agora você tem... Você tem uma oportunidade. Ainda são, né, Maria? Esse é o ponto. Olha o tamanho agora do você mercado. tem um caminho. Isso. Né? Então, você vai trazendo para isso. E quando você olha para um estado maior, né? Então, você olha, por exemplo, para o que o Drex está propondo, né? É a mesma coisa, né? A gente está olhando para padrões. E como é que a gente estabelece padrões para fazer mais uma coisa diferente? Aí a gente envolve ali
tokenização, moeda digital e tudo mais. E por mais que a gente esteja tratando isso a nível de Brasil, é um movimento que está acontecendo pelo mundo, né? Vários países estão em busca dessa mesma padronização, dessa bala de prata, digamos assim, para que as coisas possam se integrar. A gente está evoluindo muito bem aqui no Brasil e provavelmente o próximo passo é a gente conseguir expandir isso, esse relacionamento para outros países e conseguir essa mesma interoperabilidade entre diferentes culturas. E aí a gente tem novos desafios pela frente ainda, além do tecnológico, né? Perfeito. E além disso, o que a gente vê é que tudo que vai sair de novo, novas tecnologias, novos serviços, etc., eles vão olhar para o que tem padrão. Então, ninguém vai lançar um novo produto, uma nova tecnologia para atender uma demanda proprietária, né? Você quer atingir o mercado como um todo, você quer ter penetração, você vai buscar os padrões, né? Então, o que a gente está vendo daqui para frente é que cada vez um mundo transacional mais padronizado, tudo que vai sair de moderno e que provavelmente vai ser o futuro das arquiteturas, vai ser nessa linha de buscar a padronização ou buscar o que está mais próximo de ser padronizado para que você consiga ter aí maior expansão, né? Perfeito. E os padrões que a gente está usando, eles são padrões globais, Sim, né? sim. Então, o Brasil, ele é pioneiro, mas a gente está conectado na IDC, na IDF, usando a IDC, SSO 2.0, ALF. Então, a gente já está conectado num padrão importante de segurança. Quando a gente olha para a padronização dos dados, é muito difícil você conseguir uma padronização no nível que a gente está conseguindo todo o ecossistema aqui brasileiro. E depois a gente deve chegar em discussões de interoperabilidade e conversão de protocolos ou de dados. Mas é um avanço exatamente na visão arquitetural do mercado, do mercado da economia global, eu diria. A gente vai chegar uma hora exatamente nisso. Depois vem o Drex que o Marialva comentou. O Drex, ele é uma plataforma, né, do Real Digital, mas em algum momento o Banco Central, se continuando, o mundo de seguros não está no Drex, tá? Eu estou olhando de longe, tentando acompanhar. Em algum momento a gente deve ter smart contracts de seguros. Sim. E se tem seguros e eu tenho financeiro sendo tratado, ele é interoperável e tem que estar dentro de um padrão único. Né? Então, faz todo sentido com a complexidade que é o negócio de seguros, você trabalhar com contratos inteligentes, né? E tokens e padronizações vai ser necessário, não tem como escapar disso. É uma evolução, acho que não tem como não chegar nesse ponto. O ponto é só quando faz sentido economicamente, porque precisa ter uma demanda de serviço, né? Tem que ter essa utilização, o mercado tem que amadurecer para chegar nesse ponto, mas é praticamente inevitável que a gente tenha essa interoperabilidade com esse tipo de ecossistema, com esse tipo de tecnologia. Bom, acho que você sintetizou bem já, mas para a gente finalizar, né, queria que você desse a sua visão de longo prazo, né? O que você imagina de longo prazo para o programa Open, quais são os próximos passos? Eu queria começar essa finalização com um ponto que lá atrás, quando comecei a trabalhar dentro com o Open Insurance, dentro ainda da minha empresa anterior, né, da Bradesco, que eu agradeço muito pela oportunidade. O diretor na época, o Pedro Bosqueiro, me colocou numa visão de arquitetura. Eu acho que isso foi fundamental para fazer a discussão, e a gente, no início dos debates, o Head de Inovação trouxe uma frase que até hoje eu trago e eu falo para todas as empresas que procuram falar sobre o Open comigo, que vem perguntar alguma coisa. Acho que antes até do mercado as empresas, como é que as empresas conseguem viver melhor nesse ecossistema? E a frase vem do presidente do Deutsche Welle, do banco, do grande banco alemão. Ele colocou o seguinte, e eu não vou colocar do formato, ele colocou, mas a ideia era: quem vai se dar bem nesse mercado, quem vai prosperar nesse mercado, é aquele que primeiro absorveu o mercado, trabalhar nas discussões de inovação, entrar a fundo, mas principalmente conseguir traduzir a sua empresa para essa nova tecnologia. Então, aproveitar o movimento do Open para melhorar o seu ecossistema interno.
Isso foi o que o presidente do Dutch Valley colocou. Eu acho que é muito que foi aplicado dentro da empresa antes, e dentro do OpenShura a gente sempre tenta provocar isso, porque você vai estar num ecossistema novo e inovador, com N oportunidades de redução de custo, melhoria de canal, melhoria de venda. Então, quanto mais você aproveitar para utilizar esse conhecimento, essa tecnologia, para melhorar o teu ecossistema fica mais fluido, teus sistemas ficam mais fluidos. A visão ali da corretora que eu comentei do protocolo, por que eu tenho que ter um custo tão grande com várias integrações quando eu posso padronizar e trazer isso para o item mais simples. Esse é um ponto extremamente importante para as empresas. As empresas vão trazer melhoria do mercado, né? Então, acho que daí no mercado a gente tem alguns cenários que dá para se analisar. Primeiro, crescimento da classe média, né? Então, a classe média ela tem se expandido, e com isso aumenta a demanda de produtos e serviços de seguros, de seguro de vida, seguro automóvel, proteção financeira, previdência, capitalização, e daqui a pouco a gente pode pensar no seguro de saúde, a gente pode pensar em outros itens, né? Apesar de não estar no mesmo regulador, mas são irmãos. Segundo ponto, a gente tem uma maior conscientização sobre a importância do seguro, que fomenta mais, e a gente tem isso acontecendo hoje em dia, as pessoas procurando mais seguros. É só ver a crise do Rio Grande do Sul, a tristeza que é imaginar uma pessoa que está naquela situação não tendo um seguro. Seguro é um item extremamente importante, você precisa ter, né? Você precisa garantir o dia a dia, né? A continuação dos seus dias, apesar dos sinistros. Terceiro, envelhecimento da população, né? A população envelhecendo procura mais seguros, né? Eu quero garantir que minha velhice, que eu consiga ter uma previsibilidade no futuro, e isso aumenta também essa demanda por seguros. Os avanços tecnológicos em IA, em informações em geral, blockchain, IoT, cloud, todas as inovações que a gente tem vivido, elas trazem para o mercado possibilidades de mais processamento, melhoria de jornada, melhoria de oferta. E o OpenShura também é o quinto fator que eu diria que traz essa padronização e traz essa oportunidade de absorção de dados e execução de serviços. Juntando tudo isso, eu só consigo ver ter uma visão positiva sobre o mercado de seguros. A gente tende a crescer de uma forma muito legal, muito positiva. A Confederação Nacional de Seguros colocou um plano de desenvolvimento do mercado de seguros também no ar, que busca trazer mais uma ampliação do mercado. Eu acho que isso ajuda na conscientização. A gente tem um momento de crescimento, né, uma rampagem aqui de crescimento muito alto do setor. Então eu acho que o Open, junto com esses fatores, está trazendo uma oportunidade para os próximos anos muito legal. Bem bacana. Eu estava lendo que o mercado de seguros, né, só no primeiro trimestre cresceu 13,7%. É isso. Só no primeiro trimestre. E vai crescer mais. Bom, acho que finalizamos por aqui. Eu acho que o papo foi muito bom, muito enriquecedor. Tenho certeza que tem muita seguradora assistindo a gente e aprendendo bastante com o que o Chico trouxe. Queria agradecer demais, Marialvo, pela presença. Paulo, especialmente Chico, muito obrigado. Tenho certeza que foi muito valioso, muito enriquecedor contar com a sua contribuição aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, e precisando novamente para falar do Open, é uma paixão, estou à disposição. Okay? Obrigado. Obrigado. Bom, esse foi o Mindcraft. Vejo vocês no próximo episódio.